ponto que a gente quer falar é conectando os pontos. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, para aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso chamado. Eu creio que existem coisas para despertar a nossa vida, para edificar. E isso, a partir do momento que eu comecei a ler, eu já li, reli capítulos, já li mais de uma, de duas, três vezes. É interessante como Deus ministra. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Conectando os pontos, certo? Esse é o tema que nós queremos ministrar com vocês nessa noite. Para a gente entender que nós somos nascidos de propósito para um propósito, ok? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim. Efésios 2, 8. Joia, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Repita comigo: as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Certo? Versículo 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados à incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém, queridos? É isso que nós queríamos discorrer com vocês em relação a isso. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a grande pergunta é: amém, Deus quer a nossa salvação, é o principal da nossa vida, realmente nós buscarmos o céu. Mas será que é só isso que Deus quer da nossa vida? Agora a palavra de Deus diz no versículo 9, diz que nós somos salvos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, há algo preparado para você de antemão, ou seja, para que você venha a praticar, para que você venha executar. Você foi salvo, você não estava com Cristo Jesus, mas você foi aproximado. Antes você estava longe, agora você está perto, você conheceu a Jesus. E agora Ele quer que você execute algo através dos dons, através dos talentos que você tem. Então não simplesmente somos salvos, mas Deus quer alguma coisa além disso, da salvação, que é o principal. Somos salvos não por obras, mas além do céu prometido pela graça, somos salvos para fazer as boas obras. Repita comigo: nós somos salvos para fazer as boas obras, porque já está preparado. Olha para o seu irmão e fala: já está preparado o que Deus quer que você faça. Amém, queridos? Então nós somos obra-prima dele, criadas para um propósito, ou seja, para a gente produzir o quê? Boas obras. Nós somos criados para produzir boas obras, além da salvação que já é garantida à nossa vida. Então você nasceu novamente através do dom gratuito da graça de ser um filho de Deus, e foi igualmente capacitado por essa mesma graça para fazer algo. Deu para entender? Você foi salvo pela graça, e por essa mesma graça você foi capacitado a fazer algo para Deus. Porque tem muitas pessoas que a gente sempre comenta, a gente sempre fala, ou seja, eu estou salvo, está ótimo, eu vou para a igreja porque o céu é garantido, glória a Deus. Só que não parou só aí, não parou só dessa maneira. E a gente precisa entender também que nós não somos salvos, e também a obra é executada pelo pastor, pelo líder. Será que o dom, você já parou para pensar, será que o dom que eu tenho de ser pastor, eu tenho um chamado, estou cumprindo meu chamado, nunca imaginei
queria ser um pastor na minha vida. Você talvez nunca imaginou que você ia ser um líder de célula. Agora, será que é diferente a responsabilidade minha diante de Deus sendo pastor de um empresário? Será que eu vou ser cobrado somente por ser pastor e o empresário, ele não vai ser cobrado por ser empresário? Será que só eu que tenho o dom? Será que só você que tem um dom? Será que só o pastor Tony que tem um dom de ser pastor, a pastora Suzana? E eles vão ser cobrados diferentemente de você que não é pastor? O que Deus preparou para mim executar de antemão um dom diferente, que ainda talvez eu não conheço e que deve ser desenvolvido? O John Bevere conta no livro dele que tinha um empresário, existe um empresário, que ele tinha um capital de 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares. E um dia, ele conversando com ele num jogo de golfe e tal, e conversou e falou: e aí, você está feliz com o seu trabalho? Você está aí, já está realizado? O que você pensa? Ele fala: rapaz, eu não quero mais nada, porque eu já atingi um capital de 9 milhões de dólares e eu não quero mais ficar trabalhando desse jeito, porque onde que eu vou chegar? E se você pensar bem, para quê? Aí ele dá uma instrução, ele diz: por que você acha que já está bom? Você já investiu tudo que você podia no reino de Deus? Se você pegar o seu capital e imaginar que se você ganhar mais dinheiro, você vai investir mais no reino de Deus, você vai abençoar mais pessoas, será que isso não seria bom para você? E o John Bevere contando a respeito da vida dele, de que ele viaja, ele falou: eu tenho um dom, eu viajo, eu já viajei tantos mil quilômetros, eu já escrevi 17 livros, esses livros meus já estão escritos em 85 idiomas. Eu poderia estar satisfeito também. Eu prego, eu sou pastor, eu sou escritor. E esse empresário olhou para ele e disse: eu não queria estar no seu lugar no dia do julgamento. Por quê? No dia do julgamento, você vai ser julgado como pastor. Olha a responsabilidade que você tem pelo fato de você pregar a palavra de Deus, de você ministrar, de você escrever. Aí o John Bevere diz, tudo isso para ele, e ele fala: mas por que você está dizendo isso para mim? Ele falou: você acha que a responsabilidade minha vai ser diferente da sua porque você é um empresário? O dom que eu tenho de escrever, de ministrar, é diferente de você que é um empresário que tem milhões? No dia que nós sentarmos no banco do julgamento, eu vou ser julgado igual você. Deus vai julgar por aquilo que eu deveria ter feito e não por aquilo que eu realizei. Nós vamos ser julgados por aquilo que está escrito para a gente fazer, se a gente fez ou não fez, não por aquilo que nós fizemos da nossa maneira. E ele levou um susto. Opa! E aí passaram-se um tempo, ele encontrou esse homem, esse empresário, 6 meses depois, encontrou ele novamente. E aí, você pensou sobre aquilo que nós conversamos? Ele falou: rapaz, eu estou trabalhando ainda um pouquinho mais, porque eu quero chegar agora num capital de 35 milhões de dólares, para investir no reino de Deus mais e mais, sempre com o objetivo de investir no reino de Deus. Aí você pode me perguntar: mas espera aí, como que esse homem pode ajudar o reino de Deus simplesmente ganhando dinheiro? Porque é difícil para o mundo entender, queridos. É difícil para o mundo entender que alguém possa investir, por exemplo, como a gente está falando aqui, que dons, são dados para a construção do reino. E para a construção do reino, você exige financeiro, você exige dinheiro, você exige o pastor, mas você exige também alguém que invista no reino de Deus. E para o mundo talvez é difícil entender. Eu dou exemplo da nossa cidade. Quantos barracões, quantas coisas, quantas granjas que são feitos com tanta facilidade. Nós estamos aí na nossa luta para a gente conseguir nosso terreno, a nossa igreja. Então, se um empresário desse chegasse assim e falasse assim: olha, nós vamos construir a igreja para você, porque Deus tem me abençoado tanto, eu tenho uma missão, eu tenho um dom, que é ganhar dinheiro. E eu quero usar esse dom no reino de Deus. Eu quero construir um templo para a igreja Vida Nova, por exemplo. Porque os nossos dons, nós devemos administrar. Deus dá algo para a gente, só que nós devemos o quê? Administrar os nossos dons. Por quê? Nós vamos
ter que escolher o que a gente vai fazer com os dons, usar os nossos dons de acordo com aquilo que Deus nos deu. Nós vamos utilizar ele de 3 maneiras: para construir o reino, para construirmos a nós mesmos, ou simplesmente negligenciar os dons. Todo objetivo daquilo que a gente faz na terra deve ser direcionado para o reino de Deus, em abençoar o reino de Deus, com nossos dons, com nossos talentos. Eu estou beneficiando? Então, queridos, muitos passam por essa terra somente construindo a vida dele mesmo. Não investiu nada no reino de Deus. E vai chegar no céu, vai chegar diante do julgamento, um dia Deus vai dizer: olha, você simplesmente passou por essa terra, só que você construiu tudo para você. Eu te dei um dom, você não usou nada para o reino de Deus. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, porque nós temos dons diferentes um do outro, é feito para quê? Para a gente poder desenvolver, multiplicar o talento que a gente deu e atribuir ao reino, e executar ele no reino de Deus. Multiplicar, desenvolver aquilo que está dentro de você. Lá em Pedro diz que você tem todas as coisas para desenvolver algo. Você já tem tudo, você já tem Jesus. Agora nós estamos dando tudo do que é nosso para o reino de Deus. E eu, pensando um pouquinho, né, eu poderia incluir mais 1.4, além de construir o reino, né, que a gente pode usar nossos dons e talento para construir o reino, como eu disse, construir a nós mesmos ou simplesmente negligenciar. Eu tenho um dom, eu não faço nada. Eu tenho um dom para ganhar dinheiro, mas eu nem uso isso. Eu tenho um dom para tocar, mas eu não toco. Eu tenho um dom para tantas coisas, mas eu não faço. Enterro o talento, lembra lá de enterrar os talentos? Agora pode ter pessoas também que podem ter dons e usar para quê? Para nem construir, para nem ele mesmo, simplesmente para destruir o reino de Deus. Queridos, eu estava pensando, né, para dar um exemplo muito recente do que aconteceu com a morte dessa cantora agora, da Marília Mendonça. Quando nós recebemos a notícia da morte dela, a gente não sabia quem era. Eu e a Ruth, pelo menos, quando ficou sabendo, disse: olha, quem que é que morreu? Eu não sabia, sério mesmo, eu não sabia. Talvez vocês sabiam, eu não conhecia. E depois que morreu, a gente vai entendendo a história, como é que é, tal. E nós descobrimos que ela aprendeu a cantar dentro da igreja. Ela aprendeu a cantar com as músicas da Aline Barros, com a música da Cassiane. Um dom lindo que Deus deu para ela. E ela era conhecida como a rainha da sofrência. Falo, meu Deus do céu, sofrência, que é isso? Mas para resumir bem a história, queridos, essa moça, nascida num lar cristão, ela foi para a igreja como criança, como qualquer criança que vai aqui para o nosso cultinho, aprendeu, desenvolveu. Ela tinha um dom de cantar, dom lindo. Ela tinha uma voz maravilhosa. Eu vi ela cantando música da Ludmilla esses dias que postaram. A Ludmilla mesmo postou ela cantando uma música dela aí para trás. Mas o que aconteceu? Ela tinha um dom, ela aprendeu esse dom, desenvolveu dentro da igreja, presta atenção. Ela tinha algo para entregar para as famílias, para edificar as famílias, para levar o amor, para levar a paz, para levar a edificação, para levar a palavra de Deus às famílias através do dom que ela deu, que ela aprendeu dentro da igreja. Mas o que aconteceu? No meio da caminhada, ela se desviou e estava cantando música com letras horríveis. Ela não estava causando a construção, o amor, levando a paz, a alegria. Mas as mensagens da música dela, a mensagem de adultério, traição, chifre, sofrência. Agora analise comigo, uma pessoa que conheceu a Deus, viveu dentro da casa de Deus, conhecendo a palavra de Deus, Deus dá uma chance. Eu creio que numa volta dessa, que ela deu uma voltinha no mundo, todo mundo conhecia ela, se ela vem para Jesus, ela pode arrastar uma multidão junto dela, pregando a palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o cantor, o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, ele se converteu.
Eu vi uma entrevista dele esses dias, coisa mais linda. Eu tenho uma música dele faz tempo no Spotify, na minha playlist. Falei, alguma coisa diferente está acontecendo com esse rapaz. E esses dias o pastor Lamartine Pozzelli entrevistou ele num podcast. E ele conta. Ele já achou a diferença entre adorar e simplesmente cantar. Ele fala isso direto na entrevista dele. A coisa mais linda. Ele descobriu que o dom que ele tem é para o Senhor, é para adorar. A conclusão, gente, que eu tirei, por exemplo, desse caso agora dessa moça, da Marília Mendonça, tem muitas pessoas que chegam, e aí, pastor, o que você acha? Ela foi salva? E aí, primeiro, eu não sou Deus para julgar ninguém se foi salva. Mas eu acho que ela foi. Eu acho que ela foi porque ela teve oportunidades de se voltar para Deus, usar o talento dela para Deus, mas ela não fez. E naquele momento, daquele voo onde tinha 2 pilotos crentes, não sei se você sabia disso, tinha 2 pilotos crentes, ela pode ter, eu creio que ali ela se arrependeu, ela pediu perdão para Deus naquele momento, e ela teve a salvação. E Deus simplesmente olhou e disse, Marília, o negócio é o seguinte, você não estava ajudando em nada a edificação do meu reino na terra. Você estava levando destruição, você estava levando mensagem de adultério, e não foi isso que eu fiz com você. Os dons que eu coloquei dentro de você foi para levar a mensagem de Deus, para arrastar multidões para Jesus. E você estava levando multidões, não para Jesus, mas para o divórcio, para a traição, para a sofrência que você estava pregando. Eu não tenho medo nenhum em dizer isso. É a minha visão. E acabou ali. Morre salva e não destrói ninguém, porque você era conhecedora da palavra de Deus. Porque você não desenvolveu. Você conheceu o dom seu dentro da igreja, começou a desenvolver dentro da igreja e usou no mundo. Quantos dons que nós somos despertados aqui dentro da igreja? Olha aí as pessoas que estão na mídia aprendendo a filmar, aprendendo a mexer com som, e de repente desperta algo, eu vou filmar, eu vou trabalhar somente no mundo, abandona o reino de Deus e cai no mundo sem edificação do reino, sem fazer nada para o reino de Deus. Coisas que aprendemos aqui, os fotógrafos. Quantas coisas que foram despertadas, não é verdade? Aqui dentro, aprenderam aqui, não é diferente dessa moça. Então, queridos, nós devemos entender que um dia Deus vai chegar e vai perguntar isso para a gente, daquilo que era para a gente ter feito, né? Então, esse empresário que a gente citou, ele não havia conectado os pontos. Repita comigo, conectado os pontos, que é o tema que a gente quer passar para você nessa noite. Que conectado, que ponto? Que eu, sendo um empresário, eu posso abençoar o reino de Deus com os meus dons. O meu ponto, o meu dom com o reino de Deus, eu posso sim abençoar. Eu preciso conectar os pontos. E o John Bevere, ele conseguiu colocar na cabeça desse empresário. Ele conseguiu fazer com que ele conectasse os pontos. Seu talento com aquilo que ele deveria cumprir no reino de Deus. Dons e reino de Deus. Se a gente não conectar os pontos e entender que tudo que a gente faz aqui na terra é para edificar o reino de Deus, levar a palavra de Deus, abençoar o reino de Deus, mesmo que você nem saiba, mesmo você pode inventar algo que vai abençoar pessoas e você nem sabe que você salvou vidas através daquele dom, através daquela invenção que você fez, mas você fez para o bem, trabalhos que você faz para o bem. De repente tem pessoas que vêm na igreja e não está ministrando aqui em cima, não está nada, mas está aí, sendo um líder, fazendo a obra de Deus. Mas ele está abençoando muitas pessoas, sem ele saber, através do seu trabalho. Eu sempre digo, pessoal aqui, eu dei até uma palavra aqui na oração domingo, antes do culto. Esses dias eu estava conversando com um homem, né, que diz que está passando por muitos problemas na sua vida, tal. E ele falou, pastor, esses dias eu estava em casa e eu estava ouvindo uma música no YouTube. Eu estava ouvindo uma música no YouTube e de repente começou um comercial e eu fui lá tirar daquela música para pular o comercial. E no momento que passou, que eu coloquei a mão lá no YouTube, começou o culto, bem na hora que o pastor ia começar a pregar.
E eu estava precisando daquela palavra naquela noite. Aí de repente está lá o pessoal da mídia, o pessoal que está se desempenhando, o pessoal que está chegando mais cedo aqui na igreja para trabalhar. Eu só estou atrás de uma câmera, eu só estou atrás de um notebook, que nem o Rege ali. Quantas pessoas que ele pode estar abençoando com o trabalho dele, com o dom que ele tem na mídia. E ele nem sabe quantas pessoas que ele está atingindo. Mas não está aparecendo, não está vendo. Então, queridos, nós temos que entender isso. Aonde você está, você é um abençoador. Você tem um talento para desenvolver. Você tem um chamado para cumprir. Então, depois que ele conectou os pontos, descobriu isso. Agarrou a visão que Deus tinha para a vida dele. Eu quero ser abençoador. Eu quero investir no reino. Eu posso abençoar as pessoas. Meu Deus, que sonho. Cá para nós, quantos aqui queria ter assim, dinheiro sobrando para chegar um dia e falar, aqui ó, vamos construir aqui uma igreja, vamos comprar tal coisa, vamos, não é? Meu Deus, sem fazer cosca. E esse empresário pode fazer isso, e tem muitos que podem fazer isso, mas vão passar por essa terra sem conectar os pontos, sem entender o quanto ele pode abençoar o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? Ele entendeu que recebeu os dons para um propósito maior que a si mesmo e sua família. Ele foi humilde para reconhecer isso. Repita comigo, humildade. Esse empresário, ele foi humilde para reconhecer isso. Resultado, pensando em expandir o reino, decidiu que iria trabalhar e aumentar o seu capital. Mas observação, pensando em expandir o reino. Esses dias eu conversei com um menino aqui da igreja, não vou citar o nome dele. Ele falou, pastor, eu nem sabia. Ele falou, sabia, eu comprei um aparelho de som lá para o Valcir. Verdade, é. Comprei uma caixa, comprei uma potência. Falei, nossa, eu nem estava sabendo dessa bênção. Usando do dom dele. Investindo no reino de Deus. De coração apaixonado pela obra de Deus. O reino de Deus precisa de pessoas que conectem os pontos. Quantas pessoas que vão ser alcançadas através desse som que ele plantou lá em Casa Verde. Ele só fez isso. E o que Deus quer de você? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? Quantas pessoas que você pode influenciar com aquilo que você tem de dom? Amém, queridos? Você é tão chamado por Deus como o autor desse livro aqui, ó. Sabe? E como qualquer outro pastor, qualquer outro pregador que possa existir, você só precisa conectar os pontos. Fazer a vontade de Deus nos deixa fortes. A gente tem dito muito isso aqui, né? Em João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34 diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quantas vezes que nós falamos isso? A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir. Repita comigo, concluir. O exemplo que eu acabei de citar aqui, será que aquela moça concluiu aquilo que Deus começou na vida dela? Executou aquilo que era para ser executado? João capítulo 20, versículo 21, diz assim, João 20, 21. Novamente Jesus disse, João 20, 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Queridos, uma das principais causas das pessoas se afastarem da fé é a falta do que fazer. É a falta de envolvimento com a obra de Deus. Ah, pastor, mas não. Se você quiser, meu irmão, tem serviço para todo mundo. Basta você dizer sim. Isso é que vai te alimentar, isso que vai ser sua comida. É prazeroso quando há uma disponibilidade. Você
Aqui nem o pessoal aqui, ó, vai ter um monte de gente que vai ministrar, pregar no encontro, trabalhar na equipe primeira vez. É alimento. Há uma expectativa nova. Eu estou me alimentando, eu vou para o encontro, eu vou pregar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, é gostoso. Eu tenho um chamado, eu vou cumprir, eu vou liderar, eu vou para a célula. Ah, é para mim fazer o quebra-gelo na célula. Que alegria, que gostoso. Eu vou fazer o quebra-gelo. Eu vou levar o louvor para a célula. Aliás, a célula precisa ter louvor, viu? Não esqueça disso, lugar de célula é lugar de adoração. Desenvolva. Tem pessoas às vezes que estão numa célula ali que sabe tocar um violão e não desenvolveu, não mostrou, ninguém sabe que toca, leva lá. Vai ser incentivo para você. Amém, queridos? Voltando ao que já falamos, nós somos obra-prima dele, criados para um propósito, produzir boas obras. Amém? Então você foi capacitado. Assim como você foi salvo pela graça, você também foi capacitado a executar as boas obras que Deus te deu, para você fazer. Além da graça, da salvação, você tem a graça de executar as obras que Deus deu para você fazer. Você não pode esquecer disso. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu fico imaginando como que esse livro deve ser grande. Eu sempre, nos conselhos que eu dou, hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha, e eu disse para ela, falei, Bela, tudo o que é seu já está registrado. Vamos confiar que Deus vai continuar trilhando os seus caminhos, as decisões que você deve tomar. Descansa. Vamos por etapas. Vamos pensar numa etapa, depois a gente pensa em outra etapa. Qual que é a grossura do livro seu? A palavra de Deus diz que Deus já tem escrito num livro tudo da sua vida. Está lá. Agora o segredinho é: Deus, pode dar uma olhadinha no... Posso ler? Que eu quero fazer. Quantos querem fazer aquilo que está escrito no livro a seu respeito? Acho que a grande luta é: e aí, o que eu tenho que fazer, Deus? Eu quero descobrir meus dons, eu quero descobrir meu talento. O que eu faço? Só que a gente tem que entender que há uma expectativa de Deus que a gente cumpre. Se há uma expectativa de Deus para que a gente cumpra, será possível que Ele não vai revelar o seu coração? Ele vai, queridos, porque Ele está mais apaixonado do que você, para que você cumpra os propósitos deles aqui na terra. Ele vai te revelar, Ele vai dar oportunidade para você fazer, pode ter certeza disso. Ele está ali vidrado para que você execute, né? Então a palavra dele vai se cumprir realmente. Amém, queridos? Então é como alguém, né? Você imagina que é alguém que te dá um presente na expectativa de que você iria usar, né? Então Deus, imagina, Deus colocou algo, colocou um dom, colocou um talento, Ele fica naquela expectativa de que você vai usar. Será que Ele vai usar? Quantos aqui já pode ter dado um presente para alguém e você fica na expectativa de que aquela pessoa vai usar aquele presente, porque ela goste muito daquele presente, não é? E Deus, Ele deu um presente, Ele deu algo. Ele fica, será que meu filho vai usar? Será que meu filho vai usar aquele talento que eu dei? Será que ele vai usar o dom que eu dei? Ele quer que você use, porque Ele vai ficar muito feliz na hora que você pegar aquele presente, começar a desembrulhar aquele presente. Deus vai vibrar e dizer: Ele está usando para o reino de Deus, Ele está usando para edificar a obra. Cada um tem um presente, cada um já recebeu o seu embrulho. Deus sabe o que tem dentro, mas Ele quer que você abra, que você execute, que você faça. Amém, queridos? Então Ele já planejou de antemão as nossas obras, aquilo que a gente tinha que fazer. Cabe a nós a decidir, né? Por isso que existe o livre-arbítrio. É por isso que muitos passam nessa terra sem executar. Passa aqui nessa terra louco, lutando, desesperado, ganhando dinheiro, tererê, pererê. Morreu. Chega lá diante de Deus.
Você não cumpriu. Você só passou pela terra. Porque o trono do julgamento existe. Né? Vamos lá reprisar? Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, 10. No dia do julgamento nós vamos ser recompensados pelo nosso trabalho como cristão, ou sofreremos perda pela nossa negligência, certo? Daniel 7,10 diz assim: e saiu um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha para quem está do seu lado e fala: o seu livro vai ser aberto e vai ser lido. Não duvida não, irmão. Tem muita gente que duvida disso. E aí? Vamos lá? Isso aqui, não deu para fazer? Não. E esse outro aqui? Não deu? Também não. Esse aqui, não deu? Também. Negligenciou aquilo que era para você ter feito, aquilo que Deus escreveu no seu livro para você fazer do seu jeitinho. Porque se Deus deu para você fazer, Ele capacita você a fazer. Porque Deus capacita aquilo que Ele chama. Dá para você entender? Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Diz assim, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. É aquilo que você fez. Você vai ser cobrado por aquilo que Deus pediu para você fazer, por aquilo que Ele designou, além da graça da salvação, além da graça daquilo que Ele tem preparado para você executar aqui na terra. Um dia isso vai acontecer. Amém, queridos? É uma coisa séria demais. Nós não seremos julgados pelo que fizemos, mas que pelo que fomos chamados a fazer. O que você fez e que não está ali alinhado com o que Deus escreveu, não tem nada a ver. Tudo que você passou por essa terra fazendo, sem estar no escrito do livro que Deus escreveu para você fazer, não vai valer nada. Vai só jogar fora. Ele vai te cobrar daquilo que Ele pediu para você fazer, e você não fez e você negligenciou. Deu para entender? Por isso que quando Deus pede algo da gente, a gente deve dizer sim. Tem gente que perde o time do negócio. O que é isso? O tempo. Aquele tempo onde ele deveria ter ido e não foi. Quantas vezes você já parou a pensar: era para mim ter feito, por que eu perdi aquilo? Perdeu o time. Mas o time de Deus sempre te dá um outro time. Deus, Ele sempre dá uma expectativa nova para você recomeçar e dizer: olha, dá tempo ainda. Por que hoje eu coloquei no grupo: olha, quem fez escola de crescimento, vem. Vem. Nunca é tarde para você executar. A obra é grande. Os trabalhadores são poucos. Jesus já disse isso. Viu, Letícia? Deus precisa tanto do seu dom da dança. Se você souber essa galera que você pode abençoar através do dom que você tem, muitas pessoas queriam ter. Verdade, gente. E quantos de nós aqui temos dons? Quantas pessoas que a gente olha aqui e vem um flash assim? Porque o pastor, ele conhece o coração da maioria de vocês aqui. O desejo, a paixão que tem por Deus, de fazer a obra de Deus acontecer. E Deus mais do que nunca conhece o coração de vocês. Amém, queridos? Deus jamais vai esconder os planos dele de você. Ele não vai esconder. Não fique preocupado como descobrir. Não. Ele vai revelar a você de um jeito gostoso de fazer. Porque para fazer a obra de Deus, você faz com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos motivados por isso. Tudo que é peso é ruim. Alegria. A gente vê o Vitão aqui em cima com aquele violão. Parece que ele está com um brinquedo na mão. O Lúcio, cadê o Lúcio?
Cadê o Lúcio? Ah, o Lúcio. Esses meninos que chegaram novo no louvor. Eu falei pro Lúcio, domingo, falei, Lúcio, o seu baixo estava voando baixo domingo, hein? Gostoso. Porque gosta. E todos os outros, que a gente é até injusto, a gente cita nomes aqui e acaba cometendo injustiça. Por não citar, não dá para citar todo mundo, né, gente? E tem tanto talento escondido aqui no meio que você nem imagina. Verdade. Que tal começar a desenterrar? Que tal começar a colocar para fora? Aquilo que a gente fala para o pessoal dos ministérios. Você tem talento, desenvolve. Deus colocou algo, desenvolve. Desenvolve aquilo que você tem. Tem o Anderson lá com o ministério lá, Cristãos pela Infância. Foi lá, cavucou, descobriu, foi em cima, e tá, insistiu, tal. Ele gosta. Se gosta, vai para cima, né, Anderson? Vai fazer o que você gosta. Tem pessoas que não adianta. Eu lá, tá, Suzano, Tony, eles gostam do ministério de criança. Sei também que gosta de ministério de casais. Então, gente, tudo que é feito, as coisas vão acontecendo, vai desenvolvendo no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Atingir a plenitude do seu chamado é uma jornada e não um acontecimento único. Por isso, você precisa ter muita paciência. Resumindo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tijolinho por tijolinho. Eu já queria que muitas coisas tivessem acontecido, mas eu falo para a Ruth direto. Eu aprendi a ter paciência. Às vezes você vê um errinho aqui, um errinho ali, uma inexperiência ali, uma outra coisinha ali, e você fala, e aí? Quem sou eu para acelerar o processo? Calma. Deus teve paciência comigo. Deus teve paciência com meus erros. Deus teve paciência com as minhas infantilidades. Aquilo que eu sempre digo, você vai ver quanto você foi infantil depois que você cresce. Aí você vai ver como você vivia no jardim da infância. É verdade, irmãos. É uma jornada, é uma construção, o reino de Deus, a qual você está envolvido. Amém? E você deve dar prioridade para essa construção. Imagina que vai ser construído um complexo, como se fosse uma cidade, um bairro, onde nesse bairro de um condomínio de luxo, onde vai ter restaurante, onde vai ter praça de alimentação, onde vai ter parque de diversão, onde vai ter cinema, onde vai ter casas de luxo, onde vai ter piscina, onde vai ter tanta coisa. E ali, o líder daquele grupo, o chefe geral, ele tem que contratar vários designers, ele tem que contratar ali arquitetos, ele tem que contratar engenheiros, ele tem que contratar eletricistas, ele tem que contratar tantas pessoas para a execução daquele lugar, daquele condomínio de luxo, daquela cidade, daquela mini cidade. E ele vai contratando, e ele vai assinando os contratos com várias empreiteiras. Só que se um não cumprir, toda a obra para. Se um não executar corretamente, não der, repita comigo, prioridade para aquele projeto que ele foi contratado. Sabe aquela história? Você contrata a pessoa, e aí, fulano, você não vai vir trabalhar? Ah, não, eu fui pescar. Ah, você não vai ficar? Ah, não, fui jogar golfe. Você não vai trabalhar? Não, estou jogando bola. Ou seja, essa pessoa que contratou, ele vai chegar e falar, rapaz, infelizmente, não dá mais para contratar você não dá para continuar trabalhando nessa obra aqui, porque está parando tudo, está me atrasando, desse jeito vai demorar mais o nosso projeto. Assim é com o reino de Deus. Quando tem um que segura, o outro não executa, o geral demora para acontecer. Demora para expandir, demora para se concluir algo. Porque nós somos corpo. Cada um faz a sua parte. Aí Deus vai começar a remover uns, colocar outro no lugar, para que aquele projeto, porque senão aquele condomínio qual eu citei aqui, não vai
terminar nunca. Amém, queridos? Então a escolha de que fazer com os tempos e talentos cabe aos empreiteiros, com aqueles que estão executando, as prioridades que você tem. Amém? Então o dono da obra, no nosso caso, quem que é o dono da nossa obra, queridos? O dono do reino de Deus é Deus. O dono dessa grande obra, ele vai começar a substituir pessoas, e isso aconteceu, né? Porque ele tem um grande projeto na construção do seu reino. Porém, no longo da história, Deus tem tido que trabalhar com pessoas que não têm cumprido. Isso veio desde o Antigo Testamento. Isso aconteceu com Terá. Olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Gênesis 11, 31. Diz assim, Gênesis 11, 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas chegou em Harã, parou ali. Eu já preguei em vários cultos aqui. Acho que eu preguei essa palavra umas 2 vezes no mínimo aqui na igreja. Pelo fato de essa cidade Harã ter o mesmo nome de um dos filhos de Terá. E ele ficou vidrado com aquele nome e parou naquela cidade, não deu caminhada para aquele projeto da vida dele. E o que aconteceu? Ninguém se lembra de Terá. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, mas o plano original era para quem? Para Terá. Foi Terá que saiu de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, mas quem concluiu a obra foi quem? Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão. O plano original era para quem? Terá. Resumindo, se Deus ele tem que concluir. O projeto reino de Deus vai ser concluído aqui na terra. E Deus ele vai usar pessoas que digam sim. Se alguém diga não, diz não, eu coloco outro no teu lugar. Você tem dons lindos, você tem talentos lindos, mas você não quer executar. Eu te chamei, você deu preferência para outras coisas na sua vida. Você nunca tem tempo para nada. Não serve para fazer a obra de Deus. Quem não renuncia, não saboreia das coisas boas de Deus, queridos. Exige sim renúncias. Nossa vida com Deus existe um equilíbrio. Existe o descanso. Existe os time, existe as férias. Mas a nossa prioridade sempre será o reino de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você do jeito que você é. Só o seu Derso, Dona Deise, pode chegar em pessoas que eu não posso. Verdade. Pode levar a palavra para pessoas que eu não posso. E tem que ser vocês, para certas situações que eu não vou conseguir. Dá para entender, queridos? É específico o negócio. É para cada um de nós o chamado. Amém, queridos? Abraão, ele tomou o lugar de Terá na história, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá em Romanos capítulo 4, versículo 16, 17, só anota aí. Outro exemplo é Eli e seus filhos, que receberam a tarefa de serem sacerdotes, mas o que aconteceu? Desagradaram ao Senhor, desobedeceram ao Senhor e foram extintos, foram infiéis. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu vou ler isso aqui para vocês. 1 Samuel 2, 30. Diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Chegada a hora em que eliminarei a sua força da família do seu pai, não haverá mais nenhum idoso na sua família. Então, queridos, quando nós somos infiéis ao chamado que Deus nos dá, a nossa infidelidade não prejudica somente a gente, mas a toda uma geração. Prejudica os nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos. Por isso que vale a pena a fidelidade.
Nós não podemos ser egoístas, porque isso vai gerar uma cadeia, vai gerar um efeito dominó em prejudicar as outras gerações pelo fato de nós termos dito não ao chamado de Deus. Outro foi Salomão, 1 Reis capítulo 11, versículo 11. 1 Reis 11, 11. Diz assim: então o Senhor disse a Salomão: já que essa é sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e a darei ao dos seus servos. E realmente aconteceu. O reino foi tirado da dinastia de Davi, foi passado para o filho Roboão, só que também ele não cumpriu. Depois foi passado para Jeroboão, que também desobedeceu também. E sucessivamente foi passado o reino pela desobediência. Pessoas foram colocadas, confiadas, mas não cumpriram o seu chamado. Fizeram mau uso da posição. Repita comigo: mau uso. Isso é um problema. Eu sempre digo que a gente tem que fazer o bom uso das coisas, né? Até a internet. A internet é uma bênção se você fizer o bom uso. Se você fizer o mau uso, não será bênção. Se você usar para as coisas boas, é bênção, nós precisamos dela. Agora, o mau uso é um problema. E o mau uso do chamado também não vai dar certo. Isso em qualquer situação. Pode ser um presidente de uma empresa, pode ser um prefeito, pode ser em qualquer lugar, um chefe de um setor. Se ele fizer um mau uso da oportunidade que Deus deu para ele, as coisas não vão funcionar bem. Amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 11, diz assim, Provérbios 9, 11. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará, se você for sábio